The Woman in Black, Brasil, A Mulher de Preto, Portugal, A Mulher de Negro. É um filme de 2012 do Reino Unido, de terror. The Woman in Black é dirigido por James Watkins e escrito por Jane Goldman, e é baseado no romance homônimo de Susan Hill. É produzido e filmado nos estúdios da Hammer Film Productions, um dos grandes estúdios de terror, suspense dos anos 60 e 70. O filme é estrelado por Danielle Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer, Sophie Stuckey e Liz White. É o primeiro filme de Ciarán e Danielle juntos após Harry Potter e as Relíquias da Morte. Na era eduardiana, o jovem advogado Arthur Kipps, Danielle Radcliffe, vive com seu filho de 4 anos de idade, Joseph, Misha Handley, e babá de seu filho, Jessica Raine. A esposa de Kipps, Stella, Sophie Stuckey, morreu após o parto. Kipps é atribuído a lidar com a propriedade de Alice Drablow, dona de uma mansão inglesa conhecida como Eel Marsh House, onde vivia com seu marido, o filho Nathaniel, e sua irmã Janet Humphrey, Liz White. Embora os moradores queiram que ele vá embora, Kipps faz amizade com Sam Daly, Ciarán Hinds, um rico fazendeiro, e sua esposa Elizabeth, Janet McTeer. Na Eel Marsh House, localizada em uma ilha cheia de pântanos, Kipps vai para um quarto, no andar de cima, depois de ouvir passos e vê uma mulher vestida de preto fora da janela. Ele corre para os pântanos e as testemunhas do afogamento de Nathaniel. Acreditando que ele seja real, ele relata o avistamento na delegacia local e, enquanto lá, 2 meninos trazem uma menina que havia tomado lixívia, ela morre nos braços de Kipps. Kipps considera que o advogado local trancou sua filha no porão. Kipps fica sabendo com os Dalys que eles tinham um filho, Nicholas, Sidney Johnston, que se afogou enquanto brincava na praia. Nicholas possui Elizabeth e chama uma mulher pendurada que Kipps percebe que é Janet. Mais tarde na marche, Kipps descobre notas que mostram que Janet era mentalmente instável e era a verdadeira mãe de Nathaniel, mas a guarda foi concedida a Alice. Após a morte de Nathaniel nos pântanos, Janet se enforcou. Kipps fica à noite, na Eel Marsh House, em meio a inúmeras experiências paranormais com a mulher de preto, e os filhos que ela teve se suicidam. Quando Sam leva Kipps de volta à cidade, a casa do delegado pega fogo. Kipps tenta resgatar a filha do delegado trancada no porão, mas amando da mulher de preto, ela quebra uma lanterna de querosene a seus pés e é consumida pelas chamas. A senhora Daly explica que os habitantes da cidade acreditam que quando alguém vê a mulher de preto, uma criança comete suicídio. Seu filho a possui novamente e revela que o filho de Arthur Kipps é a próxima vítima. Sam e Kipps recuperam o corpo de Nathaniel e o enterra com sua verdadeira mãe, pensando que se enterrasse Nathaniel com sua mãe, ela pararia os ataques. Kipps em seguida vai encontrar com seu filho na estação ferroviária e diz para a babá que eles têm que voltar imediatamente a Londres. Amando da mulher de preto, Joseph pula nos trilhos e começa a caminhar em direção a um trem que se aproxima. Kipps corre e agarra Joseph. Ainda de pé sobre os trilhos com Joseph, Kipps olha para cima para ver a plataforma agora deserta. Ele vê sua falecida esposa e percebe que ele e seu filho morreram. Os 3 juntos caminham em direção de uma luz. As críticas para o filme foram, em geral, favoráveis. Desde 24 de maio de 2012, o filme tinha uma taxa de aprovação de 65% no Rotten Tomatoes, com base em 171 comentários, com uma classificação média de 6/10, e um comentário que diz: o tradicional é uma falha. The Woman in Black troca sangue por calafrios, embora não possa oferecer um número suficiente deles para os telespectadores sintonizados com o moderno horror high stakes. O filme recebeu uma classificação de 62% no Metacritic, indicando avaliações favoráveis. Em seus anos áureos, a Hammer realizou grandes obras de terror, sempre lançando mão de talentos como Christopher Lee e Peter Cushing, moldando todo o gênero. Portanto, é mais do que natural que A Mulher de Preto tente resgatar um pouco do senso clássico desta vertente cinematográfica tão adorada. E, até certo ponto, trata-se de uma verdadeira fita de horror à moda antiga, contando, mais com sua ambientação e com o clima para envolver o público em uma atmosfera tensa, sem jamais apelar para o choque barato para causar alguma reação em sua audiência. Baseado no livro homônimo de Susan Hill e adaptado por Jane Goldman,
O filme se passa na Inglaterra do século XIX, se utiliza levemente de alguns elementos espíritas e apresenta o jovem advogado Arthur Gibbs, Daniel Radcliffe, cuja vida está sem rumo após a perda de sua esposa. Tentando salvar sua carreira e o futuro de seu filho, Arthur recebe a missão de cuidar do espólio de uma velha cliente de seu escritório, cujos bens incluem uma mansão isolada em um lugarejo inglês. No entanto, Arthur encontra uma inesperada resistência local à venda do imóvel e, com a ajuda de seu amigo Samuel Daly, Ciaran Hinds, tenta desvendar o terrível segredo que cerca aquela cidade. Sem sombra de dúvidas, o maior chamariz para o público jovem é a presença no elenco de Daniel Radcliffe, astro da franquia Harry Potter. Aqui, Radcliffe lida com sentimentos que lhe cercaram na já encerrada saga, como perda, morte e luto. Obviamente, o lado psicológico de seu personagem ganha mais destaque, com o ator jamais decepcionando. Sentimos a todo instante o peso que Arthur carrega em suas costas e a dúvida e esperança que carrega em relação à possibilidade de vida após a morte. Radcliffe surge com uma expressão constantemente carregada e somente encontra algum alento quando está na presença de seu filho, o que acontece durante pouco tempo durante a projeção. O ator parece ser um tanto jovem hoje em dia para ter um filho de 4 anos, mas tal fato, para a época na qual a história se passa, era absolutamente normal. O protagonista também possui uma ótima química com o competente Ciaran Hinds, seu racional amigo e único aliado em sua tarefa em descobrir qual o mistério daquela mansão cercada por pântanos. É interessante notar como a relação quase paternal entre os dois evolui, sendo este um dos elementos mais curiosos em cena. O imóvel é um personagem à parte na película, graças a uma bem cuidada direção de arte e de uma fotografia que investe em tons escuros, mas que jamais torna impossível a exploração dos quadros pelo espectador. Destarte, o casarão ganha uma personalidade sinistra bastante peculiar. A sensação de isolamento que Arthur sente toda vez que se aventura por lá é ressaltada por ótimos travelings que ilustram muito bem como o lugar é praticamente uma ilha. Em seu segundo trabalho como realizador, a grata surpresa vem do diretor, James Watkins. A despeito de eventualmente ceder à tentação de acentuar uma cena mais assustadora com a trilha sonora, o cineasta percebeu que a fita requer um trabalho mais atmosférico. Notem como a névoa que vemos em dados pontos da projeção dão um bastante apropriado ar etéreo às figuras que surgem na tela. Além disso, o diretor demonstra inteligência e alguma sutileza ao não colocar como destaques óbvios certos elementos-chave de determinados quadros, sabendo conduzir bem a audiência ao estado de tensão sem esfregar o perigo em seus rostos. Afinal, o maior medo que uma pessoa pode ter é daquilo que não sabemos exatamente se está lá ou não. Mesmo com um desfecho um tanto quanto abrupto, mas na melhor tradição da Hammer, A Dama de Preto é um filme de terror que honra o seu DNA, contando com atuações competentes e uma estética perfeita para o que se propõe. É difícil não associar Radcliffe a seu personagem mais famoso, sobretudo em seu primeiro filme pós-Harry Potter. Por isso, talvez A Mulher de Preto funcione melhor para quem nunca viu um filme da saga do bruxinho. Radcliffe não decepciona e faz do seu advogado Gibbs um personagem convincente ao melhor estilo inglês. Uma escolha arriscada, mas que está sendo considerada positiva para o jovem ator britânico, que parece realmente querer deixar a imagem do bruxo de lado. Para quem não se lembra, alguns anos atrás Radcliffe participou de uma peça na Broadway, na qual aparecia peladão em cena. Os demais atores do filme também estão bem em seus respectivos papéis, em especial Janet McTeer, do ótimo Velvet. Goldmine, 1998. Como uma moradora da vila que recebe o espírito do filho morto. As crianças também estão bem em seus papéis, e ter personagens mirins geralmente significa bons resultados. No entanto, o filme peca pela utilização em alguns momentos de sustos desnecessários, no qual o espectador sabe que algo vai acontecer pelo simples ângulo da câmera ou pela forma como o personagem se move, algo que para este filme é desnecessário. No entanto, isso não tira a credibilidade do trabalho. Já a conclusão também é acima da média e vale pela opção de deixar o final tradicional de lado. Desta forma,
Fica a dica de A Mulher de Preto ser um bom filme e que pode funcionar melhor ainda se você não for pensando apenas como um filme do ator que fazia Harry Potter, mas sim como uma produção que possui identidade e seus méritos, e poucos defeitos próprios. Se para Radcliffe o filme serve como um novo patamar na sua carreira, para os fãs do gênero, serve como uma boa opção. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.